Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, mais uma resenha de Batman Animated Series, dessa vez com a introdução do vilão chamado Hugo Strange, um dos mais clássicos do Batman, um dos primeiros também, desde lá da Era de Ouro, com um episódio que acaba adaptando um quadrinho também muito importante. The Strange Secret of Bruce Wayne, ou O Estranho Segredo de Bruce Wayne, é o 37º episódio na ordem cronológica de produção e o 29º na ordem de exibição, tendo então sua primeira exibição em 29 de outubro de 1992. Contando com o roteiro de David Wise e direção de Frank Poor, a animação foi feita pelo estúdio Acom Productions Co. Na trama, a juíza Vargas, uma amiga pessoal de Bruce Wayne, é chantageada pelo Dr. Hugo Strange, levando Bruce então a se infiltrar no resort do Dr. Strange em Yucca Springs para investigar o caso. Enquanto estava no resort, Bruce descobre que Strange inventou uma máquina que pode ver os pensamentos das pessoas. E ele tem usado isso em Bruce para descobrir que o bilionário é, na verdade, o Batman. Cabe então a Bruce impedir que Strange leiloe sua identidade secreta para o Coringa, Duas Caras e o Pinguim. Então é isso, meus amigos. O Dr. Hugo Strange faz a sua primeira aparição no Batman Animated Series e também aqui no universo animado do Bruce Timm. É um personagem que surgiu na Detective Comics número 36, bem lá no comecinho, em fevereiro de 1940. Inclusive ele chega a aparecer também na lendária revista Batman número 1, que tinha a primeira aparição do Coringa, da Mulher Gato, e tinha um retorno então deste antagonista. E esse vilão é sempre muito ligado então ao fato que ele sabe a identidade secreta do Homem Morcego. A gente já viu algumas vezes acontecer isso. E essa trama aqui que a gente vê então dele leiloar a identidade secreta pro Duas Caras, pro Coringa e pro Pinguim acaba sendo uma adaptação de uma parte, de uma fase muito famosa dos quadrinhos do Homem Morcego, escrita pelo Steven Gohart com os desenhos do Marshall Rogers. Trata-se então da adaptação de Detective Comics número 471 e 472, publicado em agosto e setembro de 1977. Das histórias The Dead Yet Alive e I Am the Batman, que é basicamente na mesma pegada, tirando esta máquina que acabava então lendo pensamentos, para na verdade o Hugo Strange ter uma clínica que acaba conseguindo então tirar as informações envolvendo Bruce Wayne e sua identidade secreta. E você não tem também o Duas Caras aparecendo no quadrinho, mas sim o Rupert Thorne sendo político dentro da trama, que também quer a identidade secreta do Homem Morcego. Nos quadrinhos, também diferente aqui do que envolve a animação, nós temos posteriormente o Rupert Thorne sequestrando o Hugo Strange, torturando ele para que ele revele então quem é o Homem Morcego, mas o Hugo Strange não revela. E isso acaba criando toda uma subtrama onde o Rupert Thorne acaba sendo ali amaldiçoado, acaba recebendo ali o espírito do Hugo Strange de vez em quando. É uma história que se passa um pouco antes de Peixes e Zonhos. Peixes e Zonhos também já foi adaptado para o Animated Series, já conversamos aqui em um episódio anterior, mas nós chegamos a descobrir então em toda essa trama aí que o Coringa na verdade queria comprar a identidade secreta do Batman para destruí-la, para guardar, para ninguém saber também quem é o Homem Morcego. Enfim, uma história muito boa que vale a pena ser lida, mas de qualquer maneira é uma boa história quando a gente vê essa adaptação. Também é um dos primeiros momentos no Animated Series, o primeiro momento que a gente vê a reunião dos vilões aqui, né? Vilões conhecidos, consagrados do Batman. Coringa, Duas Caras e Pinguim se juntando aí, realmente acaba trazendo um episódio diferenciado. Vale lembrar que o Hugo Strange também é um personagem que ele vai mudando com o passar do tempo. Na verdade, você tem duas opções de trabalhar ele, ou como cientista maluco, que ele acaba criando inclusive aqueles monstros, né, os homens monstros, que já foi adaptado do passado, uma história que vem da Era de Ouro, que foi readaptada, por exemplo, histórias do Matt Wagner, e você tem a versão dele como psiquiatra, onde ele então faz todo um atendimento, tenta tratar pessoas, mas ele é um cara lá cheio de más intenções, como por exemplo a gente vê em Batman Acossado. Boas histórias, inclusive. Batman os Homens Monstros é uma boa história, Batman Acossado é uma boa história também, então fica a indicação, inclusive, caso você queira ler algum trabalho envolvendo este vilão. Ele chegou a participar em Batman Arkham City, também sendo um personagem muito importante ali, ou seja, é uma figura muito importante da galeria do Batman, você vai conhecer através de quadrinhos, animação, jogos e por aí vai. Em relação à trama aqui, nós temos um tropo muito conhecido sendo trabalhado, que é do Dark Secret, né? O segredo sombrio, onde a pessoa tem um problema no passado e não quer revelar pra ninguém. Começa com a juíza Vargas tendo então esse segredo sombrio dela colocando fogo então no armazém antigo. Foi um grande incêndio de Gotham City há 30 anos atrás, um segredo que acaba dominando ela, que ela acaba convivendo com aquilo e é muito ruim para a pessoa e sendo chantageada pelo Hugo Strange a partir disso. O próprio Batman também tem o seu segredo sombrio, né? Seu Dark Secret, ele é o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas. Então também você tem uma relação nesse sentido. E é um episódio que é muito fresco na minha cabeça quando assisti pela primeira vez, quando eu era criança, porque o que me chamou muito a atenção foi o fato de ver os vilões juntos ali.
Coringa Duas Caras e o Pinguim interagindo entre si. Então era uma coisa diferente. Por mais que eu não desse a mínima pro Hugo Strange, porque eu não conhecia a importância do personagem, ainda assim ver esses outros 3 vilões era uma coisa muito chamativa na época. Uma coisa que acaba incomodando um pouco em relação a esse episódio é a insistência que o Animated Series tinha em associar o Batman com a vingança. Lá no terceiro episódio, quando nós temos a primeira aparição do Espantalho, já fazia essa relação da vingança com o Batman. E aqui novamente nós temos então a vingança sendo citado como algo importante aí no passado do Batman. Talvez você possa associar a vingança aqui como um sentimento onde o Bruce tinha quando ele era criança, quando ele ainda não tinha como se guiar no que envolvia o próprio Homem-Morcego. Mais pra frente ele começou a ter então a diferença entre justiça barra vingança. Você pode até talvez fazer essa interpretação, mas de qualquer maneira a animação clássica que ela gostava muito de associar o Batman com a vingança. Mas também é um pequeno detalhe que não influi na qualidade do roteiro. Existem algumas coisas estranhas do episódio, como o fato que nós vemos os olhos aqui do Batman ter a cor castanha. Geralmente o Batman tem os olhos pretos nas outras animações, né, nos outros episódios especificamente, e aqui eles colocaram uma cor castanha. Não que seja necessariamente um problema no episódio, porque, enfim, do começo ao fim ele fica dessa maneira. Só que ainda assim é estranho você ver os outros episódios, você chega nesse aqui, você tem a coloração do olho de uma maneira alheia àquilo que a gente já estava vendo. Mas é uma pequeníssima coisa que não atrapalha em nada a trama. Até a animação em si aqui não é mal feita, não é tão ruim tal qual, por exemplo, a gente viu em outros episódios. Então, enfim, é um trabalho que faz uma boa adaptação do que envolve o quadrinho também aqui. O Animated Series é uma série, é uma animação que consegue fazer muito bem isso, adaptar os quadrinhos dos anos 70, 80 para os episódios aqui então que a gente vai assistindo, e não poderia ser diferente então com esta fase. A fase do Marshall Rogers e do Steven Gohart, ela é muito preciosa aqui para a produção, não só essa fase, o Dennis O'Neil e o Adams também, mas a gente vai ver essas inspirações fortes aqui acabarem ocorrendo dentro dos episódios das tramas que nós vamos assistindo. Quero que você me diga se você já assistiu esse episódio, se você gosta dos quadrinhos que eu acabei mencionando aqui, como Batman os Homens Monstros, Acossado, também toda a trama que envolve o Steven Gohart e Marshall Rogers, já leu, curte, não curte, comente tudo e ao mesmo tempo aqui veja outros vídeos do canal, como por exemplo a playlist que envolve então as resenhas de Batman Animated Series. Deixa um emoji de morceguinho aqui para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.